Economia e Mercado, com Juliana Rosa. Boa tarde, Ju, tudo bom? Tudo bem, boa tarde, Cris, Lana, Cláudio, boa tarde para o nosso ouvinte. O Cláudio hoje nos deixou, viu, Ju? Nos deixou? Tempo seco lá de Brasília pegou ele. Eita. Terrível, terrível. Mas amanhã ele tá de volta, tá lá se hidratando, tá cuidando da saúde. Amanhã ele estará de volta para discutirmos o preço e a evolução do polpetone aqui nos bastidores do programa. Isso é importantíssimo. Ô, Ju, mas hoje é um dia para comemorar, né? Mais um bom resultado do setor de serviços aí, que é uma das Ó, o índice polpetone, ó. O índice Meu! o serviço bombando. Pois é, tá vendo? O povo tá comendo mais fora e aí o setor de serviços, que inclui bares e restaurantes, tá vendendo mais, né? Mas realmente veio bem acima do previsto, Cris, porque se imaginava, porque no mês anterior, de junho, que esse dado divulgado hoje é julho, mostrou uma aceleração desse setor de serviços, que é o mais importante da economia brasileira. E se imaginava que o dado de junho, que tinha já mostrado já uma perda de apetite ali de renda do brasileiro, esse serviço normalmente é voltado mais para rendas mais altas, porque as pessoas já estão muito apertadas, então quem consome serviço, comer fora, viajar, são pessoas de rendas mais altas, né? Porque as pessoas de renda mais baixa estão sofrendo muito ali com preços básicos de alimentação, principalmente muito caros, mas ainda assim a gente estava vendo que o apetite ali de renda, né, de consumo, estava diminuindo, mas aí esse dado de hoje mostrou fôlego novamente. É um dado de julho, então é férias. A previsão era um crescimento de 0,7%, veio um crescimento de 1,1% na comparação com o mês anterior. Então, veio realmente bem melhor do que o previsto. No ano, janeiro até julho, o setor cresce 8,5%. Então, é um setor que está sendo muito beneficiado, principalmente pela melhora da situação da pandemia, claro, porque foi o setor que mais sofreu com a pandemia. É um setor que depende muito da circulação de pessoas, né, para você poder viajar, entrar em avião, contato físico, né, então salão de beleza, muita coisa, entretenimento, cinema, teatro, então é um segmento que ainda não recuperou muitos deles, quando a gente olha a média, que é um segmento muito heterogêneo, então a média de serviços já recuperou as perdas provocadas pela pandemia, mas quando você olha alguns segmentos específicos, a gente vê que ainda está recuperando as perdas quando a gente compara com o patamar de vendas que esse segmento tinha em fevereiro de 2020. Quando a gente olha, por exemplo, o segmento de turismo, está recuperando bastante, mas ainda está bem abaixo do que vendia, né, em termos de volume de vendas de fevereiro de 2020. Bares e restaurantes também está recuperando, mas ainda abaixo de fevereiro de 2020. Agora, serviços prestados a empresas nessa área toda de informática, tecnologia, muita gente precisou vender pela internet, por exemplo, isso bombou durante a pandemia, claro, né? E continua muito demandado, continua crescendo bastante. Então, a boa notícia, Cris, é que mesmo com a inflação alta, você vê que é um setor que continua crescendo e o que é muito interessante, que os economistas têm apontado, é que como é um segmento que contrata muito, né, é o setor que mais gera emprego, a geração de emprego tem sido também mais forte do que se previa. Os especialistas em mercado de trabalho têm se debruçado muito aqui nos estudos para poder entender várias hipóteses aqui realmente que têm proporcionado uma recuperação mais rápida do mercado de trabalho no Brasil. A gente tem uma entrada em torno de 15 milhões de pessoas em 1 ano e meio, mais ou menos, de recuperação aí do mercado de trabalho. É muita coisa, nem aí os maiores especialistas imaginavam isso. Então, embora a gente tenha ainda muita gente ganhando pouco, né, Cris? Muita gente trabalhando, às vezes, fazendo bico, né, ou até com carteira assinada, mas a gente vê que a renda ainda é bem abaixo do período pré-pandemia e tal. Muita gente aceitou fazer um trabalho que não era o mesmo que tinha, né, antes da pandemia, para poder voltar a ter renda e tal.
mas você vê que a massa salarial está sustentando uma recuperação mais rápida da economia brasileira. Então, por mais que a gente tenha, né, muita dificuldade, muita dívida acumulada e tal, a recuperação é a notícia boa, é a recuperação mais rápida que a gente está vendo da economia brasileira. E disso tudo dá pra gente tirar que o potencial para os próximos meses ainda é bem grande, né, Ju, para essa recuperação do setor de serviços, né? Justamente por esses leques que ainda não entraram, de fato, num ritmo de recuperação mais forte, é isso? Ainda tem gordura para queimar, né? Ainda tem essa recuperação para poder ser retomada, né? Ainda tem esse segmento aí para poder ser retomado. O mercado de trabalho deve continuar gerando emprego, a previsão é até o final do ano continuar tendo geração de vaga. Agora, a dúvida, Cris, é que o governo ainda está estimulando bastante, além da reabertura da economia no pós-pandemia, que foi a principal explicação para a melhora da economia, o governo estimulou muito com o aumento do Auxílio Brasil, né, com o saque do FGTS e tal. E quarto trimestre não vai ter ajuda do governo, né, não tem previsão. Então, como é que a economia vai reagir sem nenhum tipo de ajuda extra? E o mundo, hoje foi um barata voa, né? Você viu que o mercado financeiro teve um dia péssimo, o dólar disparou, as bolsas desabaram, as bolsas americanas caíram entre 4% e 5%, porque a inflação nos Estados Unidos veio mais forte. Então, tem ainda uma situação internacional que vai prejudicar o Brasil, né? Porque é o mundo todo ainda lutando contra essa inflação alta, o mundo vai crescer menos, tem risco de recessão na Europa, agora com esse número de hoje aumenta o risco de recessão nos Estados Unidos, então pode ter juro mais alto nos Estados Unidos para puxar a inflação para baixo, isso representa dólar mais alto. Então, a gente entra num período ali de finalzinho de ano que ainda é uma dúvida em relação a esse ritmo de o quanto que isso pode afetar a gente aqui no Brasil em termos de quanto que isso pode frear, né, esse ritmo aí de crescimento da economia. A expectativa é que dê uma freada, né, porque o mundo crescendo menos, óbvio que afeta aqui a gente. E agora a gente não sabe ainda o quanto que freia, porque como os números têm surpreendido para cima, né, tomara que continue surpreendendo, né? A barata voa talvez seja o melhor exemplo para a gente especificar a inflação americana hoje em dia, né? Você tá vendo a inflação ali, ela tá na barata, tá na parede ali. Fala assim, mas se ela voar, eu saio correndo. É mais ou menos a inflação. Se ela subir, fica todo mundo louco. Adoro essa figura de linguagem. É muito bom barata voa, viu, Ju? Juliana Rosa, todos os dias conosco aqui nos Bastidores do Poder. Valeu, Ju, até amanhã. Valeu, até amanhã para vocês. Um beijo grande.